Agora, o Zoom travou completamente aqui, o computador tive que reiniciar. Nossa, Matheus. Eu tô esperando, tô pedindo para vocês esperarem um pouquinho, porque eu tô tendo que reiniciar aqui o YouTube, tá? Porque às vezes a Ok. pessoa falta, ou às vezes tem algum problema, quer assistir de novo, né? E Uhum. daí eu tô tentando reiniciar aqui, ver o que que eu consigo, tá? Só um pouquinho, tá bom? Ok. Por que isso tá dando erro? Just a minute, class. We will solve this. Felícia. Um escândalo. Tá? Não achei. Peraí, gente, estamos quase lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aqui, stop stream. Então, gente, está dando erro, né? Vamos só ver se veio todo mundo hoje na nossa aula. Se está faltando alguém, qualquer coisa eu tento salvar aqui no computador. Felipe is here. Today is August 8. Felipe is here. Matheus, Noêmia, Samara, Samara, Neander. Ok, everybody's here, ok? I won't record the class because everybody's here today, okay? Now let's start the conversation part, okay? I will open here and share the screen with you, okay? Okay, today we are going to talk lesson 68. Would you say? Okay? Você diria, and opinion, okay? We use the expression, would you say, when we ask somebody for his opinion about something. It means, do you think? Okay, the same thing, okay? Felipe, when do we use the expression, would you say? We use the expression, would you say, when we ask somebody for his opinion about something. Okay. Samara, would you say that a king's life was better than that of the average man? Você acha que a vida de um rei era melhor do que um homem normal? Yes, I think the life was the best. No, I think that a king life was better than that one, the average man. Okay. Okay, yes. Notice that we use the past tense after would you say, tá? Because it is part of a conditional construction.
ok? Samra, which tense do we use after the expression use you say? Que tempo verbal a gente usa depois, né, de would you say? We use the past tense after the The expression expression. would you say? Uhum. Noêmia, what would you say was the best way to remember something? I'd say that the best way To remember something. was to repeat it often. Ok, very good. Now we have look plus adjective. Ok, Mateus, if the sky looks dark and cloudy, do you sometimes decide not to go out? Yes, if the sky looks dark and cloudy, I sometimes decide not to go out. Ok. Neander, when your shoes look dirty, what do you do? Can you see? Can you see? Oh, yeah. No problem. Okay, when my shoes look dirty, I clean them. Okay? Would you like to say with me? No? Don't worry, don't worry. Now, no problem, no problem, no problem. Stay fine, okay? Now we have get in, get out of, get on, get off, taxi, fare. Oh, we use get in or get into a car, but we get on or onto a bus, a train, a plane or a ship, tá? Então, quando a gente vai entrar dentro de um carro, a gente usa get in or get into, tá? Mas quando a gente entra dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um avião ou dentro de um navio, a gente usa onto, on or onto. A gente só aprende isso, gente, praticando, 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 sabe? Não tem outro jeito, ou decorando mesmo, tá? Ó, we get out of a car, but we get off a bus, a train, a plane or a ship, ok? Então, ó, a gente fala get out of a car, tá? Um carro, tá vendo que é sempre diferente a exceção? Perceberam? Tá? Então, quando eu saio do carro, eu falo get out of a car. Mas quando eu saio do ônibus, eu falo get off a bus, a train, a plane or a ship. Ok? Class, let's continue, ok? Então, gente, é só para complicar a nossa vida, né? Então, quando a gente entra num carro, a gente fala in or into a car, tá? Agora, quando a gente entra num ônibus, num trem, a plane or a ship, we say get on or get onto a bus, a train, a plane or a ship, ok? Agora, quando a gente sai de um carro, we get out of a car. O car é sempre exceção, né? Mas quando a gente sai de um ônibus, de um trem, de um avião ou de um navio, we say get off a bus, a train, a plane or a ship. Ok?
That's okay? Did you understand? So just understand, because you have to memorize it, okay? I know it's not so easy, okay? You have to practice. If you want to take a picture or a print of this part, it's very important, because I will do this, because I think I will, how can I say? I will say a video about this, because it's so important, and so use it in English every day. But it's something that, how can I say, it's a little bit confusing sometimes, You are just gonna learn if you practice, okay? Now, Samara, would you like to say something? A question. I learned at school that get on is a phrasal verb that means to continue doing something that you are already doing. Yes, it can be true. It can be true. Okay? Thank It you. can be in this case too. I Okay? got a little mess. Yes, please say. Okay. Class, Samara, do we pay the driver when we get in a taxi? No, we don't pay the driver when we get in a taxi. Taxi. We pay when we get out of a taxi. Very good. Very good. Noemia, in your country, do you have to buy a ticket before getting on a bus? Yes. Antes de subir no ônibus, você tem que pagar a passagem? Yes, in my country, you have to buy a ticket before getting on a bus. Very good. Mateus, how much is the bus fare, a taxa, né, ou a passagem de ônibus from here to where you live? I have no idea. The last time I get on a bus was like when I had 89 years old. Okay. Instead of say when I had, you say when I was. Verdade, when I was. Okay? Okay? É que confunde do português que fala quando tinha. Yes, I know, no problem. Yes, of course, okay? Now we have this word, royal, okay? Felipe, has your country got a royal family? Yes, my country's got a royal family. Okay, Samara, we have mud, okay? And the countryside. Let me check something here. Just a minute, please, okay? Yes, that's the pronunciation, mud. Mud é tipo lama, barro, okay? Mud and countryside. Samara, how do we get mud on our shoes? How is it possible to get mud on our shoes? We get mud by walking in the countryside. Is right? In the rain, okay? Now we have crowd and crowded. Então, é multidão e lotado, crowded, okay? Samara, are famous actors often surrounded by crowds when they go out in public? Samara, sorry. Samara. Are famous, because you have similar names, sorry, I'm so sorry. Are famous actors often surrounded, então, ao redor, né? By crowds when they go out in public? Yes, famous actors are often surrounded by crowds when they go out in public. Very good. Noemia, are the buses in this town usually crowded in the morning? Yeah. The buses? Yes, the buses
in this town usually crowded in the morning. Are usually, just the word are usually, okay? Okay. Okay, very good. Captain and team. Felipe, have you ever been the captain of a sports team? No, I've never been the captain of a sports team. Okay. Samara, tell me the name of famous sea captain. The name of Jake Sparrow is the Captain Cook. You know? No, I don't. Do you? Do you? No. Shakespeare? Você vai entender o nome de Nemo. capitão famoso? It's all right. Jack Sparrows. Jake Sparrow. Okay. Now we have wide and narrow. Wide and narrow. Mateus, which is the widest street in the place where you live? And which is the narrowest? Did you understand? Did you No caso, qual é a understand? mais larga e qual é a Isso, a mais fina, por assim dizer? estreita, né? Estreita? I don't know. I think all the You streets can where say that there is a street on where you live, like in where I live. The streets are the narrowest, okay? Where I live here, where Neander and I live, okay? But if you go to like to Arthur Nogueira, it's different, okay? The streets or the roads are widest. Então, here in Universitário, the streets are, I don't know, the narrowest. And in Engenheiro Coelho, is the widest street. Okay, very good. Do you know the meaning of flag? Flag? Bandeira? Bandeira, yes. And national? Very good too, okay? Let me see. Samara, what color is the flag of your country? Let me see if you remember, Samara. The flag of my country is yellow and orange and blue. Orange? A little. No, I'm sorry. I'm sorry. Green, yellow, and blue, and a little bit white. Aquela coisinha branca, aquela Yes. Is there? Yes, blue too. Blue, because there are stars. Yes, né? Yes, okay. Samara, do you know the origin of your national flag? No, I don't know the origin of my national flag. Yeah, neither do I. I only know, como é que eu falaria o significado? The meaning. Okay, I only know the meaning of the colors. Okay, very good. You know? Do you know, Leander? Yes. Our flag is basically associated to the, I don't really remember how can I say it in English, but it's associated to the Liberty. positivismo. Positivismo. Movimento positivista no Brasil. It's a French movement that actually had a lot of actually had a lot of influence in our country, and we had they put Positivism. Let me see. Positivism movement. The phrase that is in our flag is a positivism phrase. Yes, ordem e progresso, Ordem né? e progresso. Very good, thank you. Smart student, close to me. Okay, very good. Now we have grass and live on. Live on or live on? Okay, if we say John lives on pasta, we mean that John only eats pasta.
Wow, it's an expression class. I have many ideas today about making videos to you, okay? If we say... Não demora demais, tá bom? If we say John lives on pasta, it means that that John only eats pasta. If I say Samara lives on chocolate, it means that she only eats chocolate. I know it's not true, okay? Noêmia, name an animal that lives on grass, que só come grama. Name an animal that lives on grass. A horse in animal. Is an animal that lives that lives on grass. on grass. On grass. Qual mesmo? Qual animal que só come grama? Ok? Qual animal? É para falar o nome, não é? Não, mas já tá aqui, ó. A horse is animal that lives on grass. Ok, eu me confundi. Tá, ok. Did you understand now? Understand. A horse. Eu tinha entendido que era para eu falar qual animal que come grama. Não, mas a horse is an animal. Ok. Yes, a horse is an animal that lives on grass. Okay? Yeah. Felipe, Okay. what happens to grass if there is no rain? If there's no rain, grass becomes yellow and then it dies. Yes, it was like this these days, okay? Because it didn't rain, thanks God. This morning it rained. Yes, okay? Now we have it tower, okay? Let me see who is now Mateus. Where is the nearest tower to the place where you live? Onde que tem uma torre, hein, gente? Torre, tipo, qualquer tipo de torre? Yes, it can be, whatever. The nearest tower in the place where I live is here in this. Como é que é bairro em inglês mesmo? Bar? Bairro, Village. 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 There's a water tower. I don't know if this is how it speaks. A torre de água, daquelas caixas d'água. Water tower. Yes, very good, okay? Now we have wet, molhado, and dry e seco, okay? Samara, are the streets dry when it rains? No, the streets aren't dry. When É it dry. rains. Não, mas é dry mesmo que fala? Dry. Sim, dry. Dry when it rains. They rest. They're wet. Wet. Okay? Samara, if you walked in the rain without an umbrella, what would happen? What is wet? Sorry? What is wet? The word What? This word. Yes. Wet. What would? O que aconteceria? No. What would Wet. happen? Would happen. É a abreviação de would, tá? Então, o que aconteceria? Did you understand? Not is that's word. It's the word W-I-N-T. Wet. Umbrella? No. I didn't understand. W-I-N-T. Here? No. Ó, ok. If you walked, se você caminhasse in the rain, na chuva. The last word in the answer. Happen. Acontecer, to happen é acontecer. Então, se você andasse na chuva sem guarda-chuva, o que acontecencia? If you walked in the rain without an umbrella, what would happen? You don't understand. A palavra é essa, wet, W-E-T, essa que eu não tô entendendo. W-E-T? Molhado. Isso. Ó, wet,
Não é what. E dry é seco. Então, se eu caminhasse na chuva, sem guarda-chuva, eu ficaria molhada. I'd get wet. Ok. Nós duas, está difícil a comunicação. Parece aquele videozinho. O que significa what? O quê? Não. What? É o quê? É verdade. Nossa. Então, dry é seco e wet é É molhado. molhado. Isso. Ok, thank you. Ok, então, if I walked in the rain without an umbrella, I would get wet. Ok, very good. Noêmia, if you got wet, se você ficasse molhada, what would you have to do with your clothes? If I got wet, I'd have to take my clothes off and hang them up to dry. Sabe o que é hang them up? É pendurar, tá? Hang them up to dry, ok? Now we have the word throw. Então, a gente tem throw. O que é throw? Tipo, fazer isso, ó, throw. Jogar alguma coisa. Por exemplo, throw the ball, né? Jogar com a bola. Throw the ball, tá bom? E o passado é true, ok? Felipe, what's the past of throw? The past of throw is true. Ok. Mateus, what would happen if I threw a stone at the window? If you threw a stone at the window would break. Very good. Now we have loud, turn up, turn down. Okay? Samara, if your TV is turned up too loud, what do you do? If my TV is turned up too loud, Too loud. too loud, I turn it down. Very good. Now we are gonna learn a little bit about reflexive pronouns, ok? Myself é eu mesmo. Yourself, você mesmo. Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesmo para objeto ou animais, ok? Oneself, um mesmo, ok? Ourselves, nós mesmos. Yourselves, vocês mesmos. Themselves, eles mesmos. Consequently and protect. Consequentemente e proteger. Ok? Então, a gente usa eu mesma faço isso. Você mesmo faz isso, tá bom? Então, ó, let's repeat with me. You can let the microphone close, no problem. Ok? Myself. Yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, themselves. Okay? Let me see, Samara. What are the reflexive pronouns? They are Reflexive. The reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, and themselves. Okay. Noemi, when do we use a reflexive pronoun? Quando que a gente usa? We use a reflexive pronoun when the subject and the object are the same person or thing. Ok. Quando eu digo eu mesma vou fazer isso, você mesmo, ok? Is it right to say I looked at me in the mirror? Eu olhei para mim no espelho. Tá certo eu falar isso, Felipe? Is it right to say I looked at me in the mirror? No, it isn't right to say I looked at me in the mirror. What? Why not? We must Because the subject? because the subject and the object are the same person. Porque o sujeito da frase, ó, o eu,
E o objeto são as mesmas pessoas. O que a gente diz ao invés disso, Matheus? What must we say instead? We must say I looked at myself in the mirror instead. Okay, class? Let me see. Samara, do you think it would be easy? Seria mais fácil for me to teach myself Chinese? Você acha que seria fácil para mim ensinar chinês? Do you think No. it would be easy for me to teach Chinese? No, I don't think it would be easy for you to teach. Oh my God. Yourself Your Chinese, né, class? Chinese. Why not, Samara? Because teach Chinese. is a difficult language to learn. Yes. Noêmia, did you wash yourself when you were a baby? Você tomava banho sozinha? Você mesmo se lavava quando era um bebê? Did you wash yourself when you were a baby? No, I didn't wash myself when I was a baby. My mother washed me. Very good. Let me see. Felipe, what would you do if you saw a man trying to kill himself? If I saw a man trying to kill himself, I would try to stop him or call the police. Very good. Mateus, have you ever seen a bird washing itself? Yes, I've seen a bird washing itself. Okay. Samara, do you think one can teach oneself a language? Você acha que uma pessoa pode ensinar ela mesma uma língua? Make it. I don't think one can. One can teach. One can teach ourselves a language. A language. Samara, what do we carry to protect ourselves from the rain? Did you understand? Yes. We carry an umbrella to protect ourselves from the rain. From the rain. Very good, class. Now we are going to listen all this lesson in order to improve our pronunciation. Okay? Just a minute. 68. Lesson 68. Would you say? Opinion. When do we use the expression, would you say? It's the same thing. We use the expression, would you say, when we ask somebody for his opinion about something. It means, do you think? Would you say that a king's life was better than that of the average man? No, I wouldn't say that a king's life was better than that of the average man. Which tense do we use after the expression, would you say? We use the past tense after the expression, would you say? What would you say was the best way to remember something? I'd say that the best way to remember something was to repeat it often. Look plus adjective. If the sky looks dark and cloudy, do you sometimes decide not to go out? Yes, if the sky looks dark and cloudy, I sometimes decide not to go out. When your shoes look dirty, what do you do? When my shoes look dirty, I clean them. Get in. Get out of. Get on. Get off. Taxi. Fare. Do we pay the driver when we get in a taxi? No, we don't pay the driver when we get in a taxi. We pay when we get out of a taxi. In your country, do you have to buy a ticket before getting on a bus? Yes, in my country, you have to buy a ticket before. Cris, já subiu. Já, até How a... much is the bus fare from here to where you live? The bus fare from here to where I live is £2. Royal. Has your country got a royal family? Yes, my country's got a royal family.
Mud. Countryside. How do we get mud on our shoes? We get mud on our shoes by walking in the countryside in the rain. Crowd. Crowded. Are famous actors often surrounded by crowds when they go out in public? Yes, famous actors are often surrounded by crowds when they go out in public. Are the buses in this town usually crowded in the morning? Yes, the buses in this town are usually crowded in the morning. Captain. Team. Have you ever been the captain of a sports team? Yes, I've been the captain of a sports team. Tell me the name of a famous sea captain. The name of a famous sea captain is Captain Cook, Captain Nemo, etc. Wide. Narrow. Which is the widest street in the place where you live, and which is the narrowest? Oxford Street is the widest street in the place where I live, and Berwick Street is the narrowest. Flag. National. What colour is the flag of your country? The flag of my country is red, white, and blue. Do you know the origin of your national flag? Yes, I know the origin of my national flag. Grass. Live on. Name an animal that lives on grass. A horse is an animal that lives on grass. What happens to grass if there's no rain? If there's no rain, grass becomes yellow and then it dies. Tower. Where is the nearest tower to the place where you live? The nearest tower to the place where I live is the Tower of London. Wet. Dry. Are the streets dry when it rains? No, the streets aren't dry when it rains. They're wet. If you walked in the rain without an umbrella, what'd happen? If I walked in the rain without an umbrella, I'd get wet. If you got wet, what did you have to do with your clothes? If I got wet, I'd have to take my clothes off and hang them up to dry. Through. What's the past of throw? The past of throw is through. What would happen if I threw a stone at the window? If you threw a stone at the window'd break. Loud. Turn up. Turn down. If your TV is turned up too loud, what do you do? If my TV is turned up too loud, I turn it down. Reflexive pronouns. Myself. Yourself. Himself. Herself. Itself. Oneself. Ourselves. Yourselves. Themselves. Consequently, protect. What are the reflexive pronouns? The reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves, yourselves, and themselves. When do we use a reflexive pronoun? We use a reflexive pronoun when the subject and object are the same person or thing. Is it right to say, I looked at me in the mirror? No, it isn't right to say I looked at me in the mirror. Why not? Because the subject and object are the same person. What must we say instead? We must say, I looked at myself in the mirror instead. Do you think it'd be easy for me to teach myself Chinese? No, I don't think it'd be easy for you to teach yourself Chinese. Why not? Because Chinese is a difficult language to learn. Did you wash yourself when you were a baby? No, I didn't wash myself when I was a baby. My mother washed me. What did you do if you saw a man trying to kill himself? If I saw a man trying to kill himself, I'd try to stop him or call the police. Have you ever seen a bird washing itself? Yes, I've seen a bird washing itself. Do you think one can teach oneself a language? Yes, I think one can teach oneself a language. What do we carry to protect ourselves from the rain?
We carry an umbrella to protect ourselves from the rain. Okay, class, that's all for this part today. And now we are going to continue with our travel course, okay? I will just open here and share the screen with you. Just a minute. Homework, travel, students travel. Okay, we did until unit 21 last class, okay? And today we're going to continue with unit 22, okay? Okay, in this unit, we are going to talk about at the bank, okay? If you have to go to the bank abroad, outside Brazil, we are going to learn about this, okay? Here we have many expressions in English, and I'm going to say in Portuguese, and you can repeat in English, okay? Let's repeat. Bank charges. São tarifas bancárias, né? Check, credit, card, account, debit, deposit, loan, withdraw. Quando a gente vai sacar, tá? Withdraw, ok? ATM, que é o caixa eletrônico, ok? Let's say again, just in order to improve our pronunciation, I say here, and you repeat, new vocabulary. Bank charges, check, credit, card, account, debit, deposit, loan, withdraw, and ATM. Okay? Now, according to the pictures, you are going to say what it is. What is the first picture here in this vocabulary? What is it? You can open the microphone and say, okay? What is the first? ATM. ATM. The second? Withdraw. Withdraw. The third? Deposit. Deposit. The fourth? Card. Credit card. Credit card. Credit card, né? And this? Account. Account. Very good. Now we are gonna listen to a listening between a person and a bank manager in order to finish our class, okay? We're just gonna listen and read the listening, okay? Unit 22, at the bank. Listening. I'd like to open a bank account. What type of account? We have some options. I want a regular bank account. Will you use cash or debit for purchase transactions? I use my debit card and I pay all my bills using an app. That's good. I recommend paying online. Less paper. Indeed. I'd recommend you a regular account. You will have access to all your debts and you can pay everything from anywhere.
That sounds good. I just need a photo identification to start processing your new banking application. Sure. Can I use my passport? Yes. Any government issue ID is acceptable. Class, we're gonna stop by here. O que vocês vão fazer de homework, tá? Eu vou publicar no grupo, tá? É bem fácil. É uma coisa que ajuda muito. It helps you a lot in your pronunciation, ok? You are gonna read this text once a day. Vocês vão ler esse texto uma vez no dia só, tá bom? Amanhã e quarta, tá bom? Não importa o horário. Vocês vão dar uma passada de olho, assim. Ah, tá isso, é isso, isso. Vocês dão uma passada de olho. Eu vou mandar no celular mesmo, tá bom? E daí, durante o dia, vocês vão botar o fone de ouvido, você vai almoçar, ou se vai no banheiro, ou se vai, sei lá, fazer qualquer coisa, coloca o listening, fica ouvindo, 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 ouvindo o mesmo texto, tá bom? Uma vez ao dia você lê, tá? E depois eu quero ouvir aí quantas vezes ao dia vocês conseguiram ouvir, tá bom? Amanhã e na terça. Se quiser já começar hoje, tudo bem. Mas eu vou só conseguir publicar depois, mais tarde, porque eu tenho mais 2 aulas agora, tá bom? Então, just it, tá bom? E isso ajuda muito. It helps you improve your pronunciation. Okay, class? Did you understand? Bye. One more? Understand. Okay. Understand. Okay, bye-bye, class. See you. Bye, teacher. See you. Bye-bye. Bye-bye. Boa noite. Eleni? Ah,
Oi. Oi, Não tô Eleni. agora eu tô te ouvindo. Você tá dando lição? Não, ainda não comecei, eu tô te esperando. Qual lição que você parou, Cris? Peraí, eu já vou te falar, que só tá eu e a outra aqui, tá? O restante faltou hoje. Até a Bruna hoje. Até a Bruna faltou hoje. Ó, deixa eu pegar aqui a pasta de vocês. Nós fizemos na aula passada o intensivão, eu dei de tarefa de casa, o livro de tarefa de casa, a página 11. Do intensivão, né? Isso, pode abrir aí enquanto... Tá, página 11. Isso. Tá. Ok? Tá, aí tinha que responder umas perguntas, fazer algumas coisas, você corrigiu tudo, né? Eu não corrigi ainda. Peraí, deixa eu só abrir aqui também, para eu dividir a tela com você, e daí eu vou mostrar vou ver o que a Oma fez, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui, ó, intensivão. Ó, eu vou mostrar qual que é o do intensivão que eu estou usando. Lembra que cada livro tem 2, né? Isso. Ó, tá vendo aqui, ó, homework, tá? Intensivão de inglês, homework. Certo. Tá? Achou aí no seu? Achei. Beleza. É o que a Oma fez de tarefa de casa, que era a página 11. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu fiz também. Ótimo. Deixa eu só abrir aqui. Aqui, ó. Write about your last vacation. Me fale sobre as suas últimas férias. Tell me everything you want. Me fale tudo que você quiser. Achou? Um pouquinho. Então, acho que deve estar no outro. É a unidade 11, página 11. O livro de tarefa de casa do intensivão. Peraí que eu já acho. Certo? Tô procurando. Tranquilo. Enquanto você procura, eu vou corrigindo aqui o dela, tá bom? Tá bom. My last vacation was very pleasant. Having many children at my house. Havia muitos, né? Quando é o verbo haver, assim, quando é o verbo haver... Eu fiz assim, receber na minha casa meus netos é muito interessante. Ah, entendi. Daí faz sentido. Have my grandchildren at my house is very interesting. We talked a lot and we also went to the beach. We also had to be together. Não foi isso? Tá perfeito, congratulations. Perfeito. Tu sabe que eu faço isso com a ajuda do Google Tradutor, né? Por isso que eu escrevo primeiro em português. Não tem problema. Mas eu aprendi vacation, last vacation, grandchildren, são netos, né? Sim. Isso mesmo. Interesting. Achou, Eleni, onde a gente está? Ó, era um pouquinho. Qual que era para... Qual que é para... 11. Peraí, então tá aqui. Então mas é o intensivão, o tarefa de casa, tá? Tá, peraí, já vou achar. É que eu fiz uma outra coisa, mas eu vou achar aqui, peraí. Tá, se você não fez, não tem problema. Você não estava aqui na aula passada, tá? Tá, não, mas eu fiz uma outra coisa. Mas eu posso até ler para você o que eu fiz. Só enquanto ela procura. Esse A tá certo no inglês? Boa pergunta. Porque eu fiz e coloquei no Google Tradutor. E deu lá. Daí deu O. Eu acho que é O mesmo. Depois eu fiz de novo e daí deu A. Porque eu fiz aqui. Também tivemos Covid todos juntos. É que tem também, ó. Viu? É a unidade 11, tá, já achei.
Achou? Entendi. Achei. Que era para falar sobre as suas últimas férias, tá bom? Tudo bem? É que eu estou começando pela tarefa de casa, tá? Entendi, mas eu não tô achando o que você está falando. Eu tá no 11? Você tá no intensivão, no homework? Tô no livro Mostra de pra tarefa. Tá. Ó, olha aqui, ó. Esse aqui não tá colorido, ó. Esse aqui, ó. Intensivão de inglês homework, tá vendo? Entendi. Já E tá aí aqui. a página 11, a página 11. Página 11? Mas a página 11 não tem. Tem sim. Então imprimiram errado para você. Peraí. Ué, peraí. Ó, a 11 é outra coisa. Mas são duas partes, não são? Será que você não tá no de viagem? Não, deixa eu ver a capa do teu livro. Ah, tá. Agora achei. Write about your last vacation. Tell me Everything you want. Okay. I didn't do. Ok. Agora a gente vai pegar a outra tarefa foi do. Tinha outra tarefa, Oma? Não. Era só essa. Era só essa. Eu não tinha feito essa. Ah, tá. Aí beleza. você pediu para eu Beleza, fazer. então. Então, o que a gente vai fazer agora, Eleni? A gente vai pegar o intensivão, vai deixar esse de lado e vai pegar o outro intensivão, tá? Entendi. Entendeu? Entendi. É que eu queria mostrar uma coisa para você, não é que enganchou o negócio? Pode mostrar. Oh, meu Deus, onde está? Ah, aqui, não, peraí. Eu não sei onde está. Agora eu me perdi. Depois eu acho. Tudo bem. Tá, então agora nós vamos no intensivão, né? Isso, intensivão, unidade 12, tá? O outro intensivão. Eu entendi. Unidade página 40. Unidade 12, página 40, tá? Tá bom, tá ótimo. Essa coisa, essa parte de supermarket, desconto, coffee. Esse aqui já falou, né? Você já fez, né? Qual que você está falando? A drugstore, souvenir shop, É department. que você não está no intensivão, você está no livro de viagem. Não, mas aí tem duas partes, não tem? Não. Você está no livro de viagem, Eleni. Espera aí, que eu já vou já. Você não está no intensivão. Você não está no intensivão. Você está no livro de viagem. Que número que é, então? 40? Ó, é o intensivão, página 40, que é sobre o present perfect. Entendi. Agora eu já achei. Unidade 12, achou? Igualzinho eu. Ok, have you ever? Isso, tá? Tá Então, bom, olha tá só, bom. gente, a gente depois, tá? Depois, nas próximas etapas e nos próximos níveis, a gente vai aprender detalhadamente. Isso aqui é só para dar uma introduzida nesses assuntos, tá bom? Então, veja só, o que acontece? O present perfect, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente poder entender esse tempo verbal é esquecer o português. Porque a gente não tem que ficar comparando com a nossa língua, a gente esquece o português. Tá bom? Então, assim, quando que a gente usa esse present perfect? Eles usam quase o tempo todo esse present perfect. E eu já vou falar como que é a estrutura dele, como que funciona a estrutura dele, tá? Mas primeira coisa, ele não é passado, tá? Porque o passado, ele é presente, né? Ele é um presente perfeito, tá? Mas espere um pouquinho. Ele não é passado, porque no passado a gente fala, olha, eu fiz isso ontem e acabou. Eu fiz hoje, meio-dia, acabou. O present perfect, não. É uma ação que começa no passado, ela começa no passado, só que a ação dela se reflete no presente. Ou a consequência dessa ação que foi tomada no passado se reflete no presente, ou é uma ação que começou no passado e ainda continua sendo praticada. Por exemplo,
Eu tenho aprendido inglês. I have learned English. Vocês não aprenderam no semestre passado e vocês estão aprendendo agora. Então, é uma ação que vocês começaram no passado e continua sendo praticada no presente. Isso que é o present perfect, tá? E ele tem o have, sempre o have tá junto dele, tá? Deixa eu ver se tem uma estrutura pronta aqui para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver. Ó, aqui na página 42, a gente tem uma frase, tá? Então, ó, tá escrito assim, ó, this one, the most important. Achou a página 42, Eleni? Achei. Depois a gente volta, é só para eu poder explicar para vocês, tá? This one of the most important English topics. Keep in mind that the focus is on the action. O foco está na ação. Time is not important here. O tempo não é importante aqui. Não é, ó, eu fiz isso ontem, hoje, né? Não, o tempo não é importante, tá? Um tempo exato. Por exemplo, como que ele é formado? Pelo sujeito da frase, aqui é eu, mas podia ser você, poderia ser ela, poderia ser ele. Aí vem o have sempre e vem o verbo no particípio, tá? O que é o verbo no particípio em português? É quando o verbo termina em ado ou ido. Viajado, dormido, falado, esquecido. Então, ó, eu tenho viajado para os Estados Unidos. I have traveled to the USA. Tá certo? Então, essa é a estrutura dele. É o sujeito da frase. O have vem logo depois. E nem sempre a gente traduz esse have, tá? E vem o verbo no particípio. Qualquer verbo no particípio. Se ele for regular, ele vai terminar em ed. Se ele for irregular, a gente precisa decorar a lista dos verbos, que um dia a gente vai fazer isso. Tá bom? Porque os verbos irregulares. Só alguns irregulares. Eu passei somente alguns, porque nas próximas etapas, nos próximos níveis, quando a gente terminar esse intensivão, a gente vai aprender de forma mais detalhada cada item. Tá bom, Eleni? Tá. Mas deu para entender como que é a estrutura dele? Eu uso o sujeito da frase, eu uso o have, sempre vai estar junto. Esse have, se fosse um verbo auxiliar, e nem sempre a gente traduz ele. Ele, na verdade, não estabelece o tempo, né? Ele é uma ação que acontece, né? Exatamente. O foco está na ação, no que tem sido feito. Então, no caso aqui, é travel. I have traveled to the USA. Eu tenho viajado para os Estados Unidos, não importa quando, a data. O que importa é a ação. Eu posso falar assim, I have cooked to my family. I have cooked for my family, por exemplo? Isso, I have cooked for my family. Tá? O importante... on time. Isso, o foco está na ação e não no tempo. Isso mesmo. Tá? Ok? Então, aqui, ó, a gente vai ver... A gente vai ver aqui um listening, né? Uma conversa entre duas pessoas usando o present perfect. Primeiro a gente vai ler juntas, tá bom? A gente vai ler juntas esse listening e depois a gente vai ouvir, tá? A gente vai ler pausadamente, devagar, tá bom? E vocês vão escrever na tradução se tem alguma palavra que vocês não sabem na próxima página, tá? É na página 41, tá, Eleni? Eu voltei lá para 41. Tá bom? Esse listening aqui. Vamos ler comigo, então? Vamos lá. Listening. Hello, Oliver. Hello, Oliver. What are you up to? Tipo assim, o que você vai fazer? O que você está fazendo? Deixa eu ver se tem mais alguma tradução para isso. Peraí, só um pouquinho. What are you up to? É tipo, o que você está aprontando? O que você está fazendo? O que você anda fazendo? O que você anda aprontando, tá bom? É uma expressão, ok?
Então, vamos mais uma vez, ó. Hello, Oliver. Hello, Oliver. What are you What are you up to? up to? Uhum. Hey, them. Hey, them. I'm choosing. I'm choosing. Ó, eu estou escolhendo, mais uma vez, I'm choosing I'm choosing a movie a movie for my date. for my date. Uhum. Então, eu estou escolhendo um filme para o meu namorado, ou para minha namorada, né? Vamos mais uma vez esse choosing? I'm choosing a movie for my date. Date, For my date. Pode ser boyfriend ou girlfriend, ou pode ser date. Que o date é tanto para homem quanto para mulher. Ok? Ok. Na pergunta, gente, no present perfect, na pergunta o have vai no começo. A gente não usa mais o do e nem o did. Olha só, a próxima é uma pergunta. É só para vocês entenderem, tá bom? Então, ao invés de falar do you, como é o present perfect, ó, você tem assistido. E daí o nome do filme, tá? E o have, ele vai no começo, tá? Então, vamos lá. Have you watched Jumanji? Eu não sei se é assim o nome desse filme, tá, gente? Mas eu vou falar desse jeito, depois a gente ouve no listening. Tá. Que é um nome diferente, né? Então, parece japonês. Watched. É no particípio. Assistido. Então, você tem assistido Jumanji, né? Vamos lá mais uma vez. Have you watched Jumanji? Continuando. Yes, I have. Eu tenho, ok? I watched it. Esse it está no lugar do filme, tá bom? Last week. And I didn't enjoy it. Aqui a gente tem o passado. Olha a diferença, ó. Eu assisti na semana passada. Não tem uma data exata? No present perfect, não. O que importa é a ação. Aqui, não. Aqui importa o tempo também, ó. Eu assisti na semana... Eu o assisti, né? Que esse it está no lugar do filme. Vamos ler mais uma vez? I watched it. Last week. And I didn't enjoy it. O que acontece? Quando o verbo está no passado e na negativa, tá? E eu não gostei, eu não apreciei, o enjoy significa isso. O didn't já indica passado, então o verbo enjoy, ele fica normal. Ele não precisa ficar no passado. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Eu não bebi isso. I didn't drink it. Seria a mesma coisa. Por quê? O didn't já é uma marca do passado. Queria falar alguma coisa? Porque quando eu escrevo AT, eu também pronuncio it. Não it. É it. Não it. É it. Então, esse aqui é it. E o outro é it. Esse é com i, som de i. It. Ok? Out. É tipo af, entendeu? Af, out. Ok? How about? Esse how about é uma expressão. Que tal? Que tal? Ok? Mais uma vez. How about? Aí ele fala o nome do filme. The Glass Castle. It looks. Deixa eu colocar aqui o intriguing.
Só um pouquinho, tá, gente? Eu só quero conferir aqui certinho o detalhe. Já falo, já continuamos. Eita, quanto mais pressa a gente tem, mais errado a gente digita, né? Intrigante, né? Peraí. Sacola, gente. Desculpa. Vou digitar de novo. Intriguing. Eu acho que é intriguing. Eu só quero conferir. Uhum. Intriguing, é isso mesmo, tá? Parece intrigante. Esse it looks parece. Tá bom? Então vamos lá. It looks intriguing. Intriguing. Isso. Mais uma vez. It looks intriguing. Intriguing. Isso. Continuando, ó, é a forma negativa do present perfect, tá? I haven't watched it yet. Ó, eu não tenho assistido isso ainda. O yet é ainda, tá? Se fosse eu assisto, I have watched, não seria? Eu tenho assistido, eu não tenho assistido. I haven't watched. Vamos mais uma vez? I haven't watched it yet. But esse I've, gente, é a mesma coisa que I have. Ah, é? Tá bom? Tá? É a abreviação do I have, é I've. Tá, Eleni? Abreviação, tá? Entendi. Uhum. Ó, eu tenho visto, I've seen many positive reviews. Mas eu tenho visto muitas revisões positivas. Tipo assim, revisão mesmo, feedbacks. Comentários, né? Feedbacks, comentários positivos, tá? Vamos ler mais uma vez depois do but? Sim. Vamos lá. But I've seen many positive reviews. Ok? Vamos lá. Nice. I'll go with it then. Esse I'll, gente, é a abreviação do will, W-I-L-L, tá bom? Que é o futuro, eu irei, tá? Eu vou escolher esse então, eu vou com esse então. Esse then no final é então, tá bom? Então, o nice aqui no começo é legal. Isso, ó, nice é legal. O I'll é a mesma coisa que o will, W-I-L-L, tá? E o then no final significa então, tá bom? O then no final significa então. Vamos lá, então? Vamos lá. Nice. I'll go with it then. Thanks. Ok? Agora vamos ouvir o listening, tá? De um nativo falando. Vamos ouvir e ler, tá bom? Hello, Oliver. What are you up to? Hey, Dad. I'm choosing a movie for my date. Have you watched Jumanji? Yes, I have. I watched it last week and I didn't enjoy it. Ouch! How about the glass castle? It looks intriguing. I haven't watched it yet, but I've seen many positive reviews. Nice. I'll go with it then. Thanks. Vamos mais uma É vez? difícil até de acompanhar. É super rápido, né? Vamos lá, mais uma vez, tá? A última vez, vamos lá. Hello, Oliver. What are you up to? Hey, Dad. I'm choosing a movie for my date. Have you watched Jumanji? Yes, I have.
I watched it last week and I didn't enjoy it. Ouch! How about the glass castle? It looks intriguing. I haven't watched it yet, but I've seen many positive reviews. Nice. I'll go with it then. Thanks. Uhum, muito bem. Bem para eles. Ó, agora a gente tem o speaking em seguida, tá? Sim. Vamos ler comigo? Find someone who has. Who has. Tá? Ó, Isso. o verbo have, por exemplo, quando eu falo assim, ó, eu tenho, I have. Uhum. Você tem, you have. Quando é terceira pessoa, he, she ou it, no presente fica has. Do jeito que tá aí, ó, H-A-S. Então, faz uma flechinha e escreve assim, ó, he, she e it. Esse it é it. It. She, de ela, e it para coisas. It. Tá? Esse it é it. It. Tá bom, Eleni? He, she e it. Sim, né? He, she. O she é com E. Lê com I, mas se escreve com E. É ele, ela e Não it. é dois E? Não. Não, é um, É um só. Tá? Então, acha alguém que, vamos lá, been on TV. Been on TV. Esteve na TV. Has driven a motorcycle. A motorcycle. Tem dirigido uma moto. Has broken a bone. Has broken a bone. Tem quebrado um osso. Quebrou um osso. Has made a video. Has made a video. Tem feito vídeos, né? Has met someone famous. Someone famous. Tem conhecido alguém famoso, ou encontrado alguém famoso, tá? Has performed on stage. On stage. Esse performed on stage é tipo se apresentar no palco, tá? Que se apresentou num palco, ok? Has touched. Não tem esse touch, a tela touch? Não tem De essa tela toque, touch? É esse, toque. touched. Has touched a snake. A snake. Tem tocado uma cobra. Ou que já tocou numa cobra, tá bom? Vocês vão tentar, depois vocês fazem em casa. Se vocês conhecem alguém que já passou por essas experiências e vocês vão anotar o nome, tá? Só o nome da pessoa. Só o nome da pessoa. Agora, questions and answers. Have you ever swam with dolphins? Alguma vez você já nadou com dolphins? Dolphins é o quê? Golfinho. Golfinhos. No, I never swam with dolphins. Oh, yes, I have swam with dolphins. Entendeu, Oma? Eleni, tudo bem? Qualquer coisa pode abrir o microfone, tá, Eleni? Que na hora que tava o áudio, tava dando um pouquinho de microfonia, daí eu fechei o teu áudio. Qualquer coisa é só abrir. Ó, have you ever swam with dolphins? Aí é para responder. Isso. Yes, I have. Como é que é? Showing? Como, Eleni? Como que é o showing? Como que se pronuncia? O swam. Swam. I have swam with dolphin. Você disse que sim, é isso? Isso, eu já nadei com golfinhos. Ai, que gostoso. Yes. Yes. Coloca assim, ó. Yes, vírgula, I have swam with dolphins. E a Oma? Eu fiz, e tá errado, né? No. I never swam with dolphins. Isso, beleza, gente? Agora dois. Swam. With dolphins, tá? Have you ever ridden an animal? Você já andou em algum animal, tipo cavalo, algum tipo de animal? Tá?
respondam aqui, daí eu quero saber a resposta de vocês também. Ô, Cris, quando eu respondo yes, eu coloco o ever junto? Não precisa responder com Não, ever. né? Não, né? I have have right Yes, an I animal. already. Yes, I have ridden an animal, tá bom? E a Oma? Em alemão é reiten. Ah, é? É montar. Montar, isso, andar. No, I never ridden an animal. An animal. E você, Leni? Yes. Yes, I have ever ridden an animal. An animal. Muito bom, muito bom. A 3. Where have you traveled? Para onde você tem viajado? I have traveled to... Pode inventar também, se quiser, tá bom? I have traveled to... Só um pouquinho. Deixa eu fechar o microfone para mandar minha cachorra calar a boca. Deixa eu fechar. Então, vamos lá, Eleni. Where have you traveled? Where have you traveled? I have traveled to... eu ponho um ED? Sim, porque o have sempre tem o ED. Se I have traveled, depois o to. I have traveled to Campinas. Ok, a Oma? I have Traveled to Rio do Sul. What sports have you played? Que esportes você tem praticado? Pode ser até caminhada, qualquer coisa. Pode inventar também, tá bom? I have played. Daí fala o nome, tá? Isso eu quero falar não. No. I haven't played anything. Tá. I haven't played. Eu não tenho jogado. I haven't played. Aí você vai usar, olha a forma negativa aqui, ó. Quer ver? Onde que a gente viu antes? Vou mostrar aqui na tela para você. Eu lembro que a gente viu em algum lugar. Espera aí. Ou foi a interrogativa que a gente... Aqui, ó. Olha aqui, ó. I haven't. Tá vendo? Tá bom? E a senhora, Oma? What sports have you played? I have played volleyball. Voleibol. Mentira, né? Eleni, terminou a 4? A 4 I haven't played, não tenho jogado, né? Ok. What have you done a lot this week? O que você tem feito muito essa semana? I have... Aí o Doni não coloca, vocês têm que falar o que vocês fizeram. I have o quê? Eu ajudo vocês a completarem. Eu tenho o quê? O que a senhora tem feito? I have traveled. Isso, aí você copia aqui, ó. Traveled to. I have traveled to. Ai, não consigo falar. Traveled to. Ó, traveled to. Isso. E aí coloca no lugar. Travel to. Eu tenho viajado, na verdade, para Campinas. I have traveled to Campinas. Ok? Ok. Senhora Oma, I have cooked. Aqui é cozinhando. Eu tenho cozinhado. É com ED. Tá? Cooked. I have cooked.
Have you ever been on E TV? se eu quiser completar, I have Cooked? this week. Pode. This É? week. This Pode. week. This week. E a sexta, have you ever been on TV? Alguma vez você já esteve na TV? Yes. Yes, I have been on TV. Ou I no. have been. Yes, I have been on TV. Ou no, I haven't been on TV. I haven't. I haven't. I haven't. haven't. Assim, ó. Com Lembra T do no haven't? final. Com T. Com TH? É, não. Olha aqui o haven't, ó. Haven't. Isso. I haven't been. I haven't been on TV. On TV. On TV. Ok? Então, ele aqui já terminou aí, né? Você está me vendo? Agora sim. Antes estava meio para o teto, agora estou. Agora, o que a gente vai fazer? Ó, a gente fez até a página 42, tá certo? Do intensivão. Agora, a gente vai pegar o homework, é do intensivão, não é o de viagem, tá, Eleni? Tá bom. Aquele que a não gente viu, né? Ela não é aquele que a gente viu no início da aula. Só que agora a gente vai ver a unidade 12. Foi a 11 a última, né, homem? Unidade 12. Deixa eu abrir aqui também. Peraí. Ó, unidade 12. Eu vou dividir a tela aqui com vocês, tá? Ó, tell me your life experience. Me conte sobre as experiências da vida. If you don't know what to say, I'll help you. Se você não sabe o que dizer, eu vou te ajudar. Daí ela faz aí tem algumas perguntas, né? Have you ever gotten a horrible haircut? Alguma vez na vida você já fez sei lá, foi na cabeleireira e fizeram um corte horrível no seu cabelo? Comigo já aconteceu isso. Eu estava antes de viajar, Eleni, naquela viagem que eu ia fazer, que eu ganhei, né? Na verdade, que eu bati a meta para Dubai. Fui numa cabeleireira, na verdade, ela veio aqui em casa e ela cortou tanto meu cabelo que ela picotou meu cabelo. Menina, quase entrei em pânico. Eu, para viajar, olha, vou te falar, viu? Para ter a gente fez contar depois, né? Ó, e a segunda pergunta, have you ever received a gift you hated? Alguma vez na vida você recebeu algum presente que você odiou, tá? Have you ever dyed your hair? Só um pouquinho, deixa eu só conferir um detalhezinho aqui, só um pouquinho. Não é dyed. Você tingiu, né, o seu cabelo? Diet é tingir? Isso, com Y. Tá. Pronuncia die, não pronuncia did? Só um pouquinho. Dyed. Have you ever dyed your hair? Alguma vez você já tingiu o seu cabelo? Pode falar outras coisas também, usando a estrutura do present perfect, tá bom? Que é o quê? O sujeito da frase, o verbo e desculpa, o sujeito da frase, o have e o particípio, tá? Então, vai ficar isso aí de tarefinha para casa. Vocês fazerem um textinho aí contando sobre alguma experiência. Tá bom? Lembra da estrutura. Volta para outro livro e lembrem da escritura, tá bom? Certo. Agora a gente vai pegar o travel, um pouquinho dele, e a gente vai ver a unidade 8, tá bom? Do travel, do livro de viagem, o maior, tá? Eu vou fechar aqui a tela e vou abrir o outro, tá? Só um pouquinho. De viagem, né? O travel. É a unidade 8, tá bom? O travel é a unidade 8.
Que página que é, Cris? Aí, eu já estou achando aqui, eu já te falo, tá? 39. 39? Peraí, tô quase lá. Peraí que eu tô quase lá. Tô tentando achar aqui para dividir a tela com vocês. 6, 7... Ou não, não sei. Ó, é a página 39, isso mesmo, tá? No restaurante, mesmo, né? At the restaurant. Isso, Beleza. Uhum. tá? At Certo. the restaurant. At the restaurant. Deixa eu colocar aqui. Unit 8. Unit 8, ok? Unidade 8. Então, eu vou ler e vocês vão repetir comigo, tá bom? Vamos lá. Unit 8. Unit 8. Unit 8. At the At the restaurant. restaurant. Muito bem. Agora, na próxima página. Então, significa no restaurante. At the restaurant, no restaurante. Tudo bem? Vamos lá. New vocabulary. New vocabulary. To book. To book. To book. Pode ser reservar um hotel, reservar uma mesa, tá? O to book. O book sozinho é livro, tá? Agora, to book é um verbo, tá? Que significa o quê? Reservar. Reservar um hotel, reservar um restaurante, tá bom? Vamos lá. Main course. Main course. Prato principal. Dessert. Dessert. Sobremesa, né? Drink. Drinks. Waiter. Waiter. É o garçom, né? Garçonete. Waitress. 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 Menu. Menu. Que é o cardápio, né? Fork. Spoon. Knife. Plate. Muito bem. Mais uma vez, vamos lá? New vocabulary. New vocabulary. To book. To book. Main course. Main course. Dessert. Drinks. Waiter. Waitress. Menu. Fork. Spoon. Knife. Plate. Ok? Agora, de acordo com a figura, vocês vão falar o nome, tá bom? Na próxima página. What is the first one? O que é o primeiro aí? O que vocês acham que é? Waiter. Waiter. Ou se fosse mulher, waitress. A segunda figura? Dessert. A terceira figura? Spoon. A quarta figura? Drinks. E a quinta figura? To book. Ok? É tão fácil fazer quando tem quem ajuda. Vou até tirar uma foto aqui para eu lembrar disso aqui, que vou fazer um vídeo explicando a diferença do to book e de book, né? Agora, a gente vai ter aqui uma pessoa ligando para um restaurante, né? Tentando reservar uma vaga no restaurante, tá bom? Primeiro a gente vai dar uma lida, tá bom? Então, ó, phone calling, telefone chamando, tá bom? A gente vai ler e vocês vão repetir. Vamos lá. Attendant. Mendier. Restaurant. Hello. Customer. Que é o cliente, né? Hello. I want to book. A table. For 5.
4, 5. Ó, eu quero reservar uma mesa, né, para 5 pessoas. Tonight. Tonight. É hoje à noite, tá? Uhum. We have tables. You have table Available available at 8 p.m. At 8 8 p.m. What is your name? What is What is your name? Okay. okay? We will We will Will be there be there be there at at 7:40 7:40 p.m. 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 Então, ó, estaremos aí às 7:40, né? Meu nome é James, tá? I'm James. I'm Jane. Vamos lá, continuando. Great. Great. Ótimo, né? Tonight, we have a special guest. a special guest. Ó, special. Special. Hoje à noite nós temos um convidado especial. A Brazilian chef. A Brazilian chef. Né? Um chefe brasileiro. He will cook Brazilian cuisine. Então, ó, ele vai cozinhar comidas da culinária brasileira, ok? That's great. Ótimo, present perfect. I have never, tá vendo? É a mesma coisa. Mesma coisa que I have, tá? Sônia, eu tô terminando outro grupo, mas pode ficar aí, tá bom, querida? Pode ficar aí, é outro grupo que eu tô fazendo agora. Pode ficar à vontade aí, tranquilo. Vamos lá. I've never tasted Brazilian cuisine before. Ó, eu nunca comi comida brasileira antes, tá? Aí o que o atendente fala? You will love it, James. Você vai amar, James, tá? Great. See you at 7:40. 7:40. Bye. Ó, te vejo às 7:40. Tchau. Ok? Então, agora, para terminar, a gente vai ouvir o listening, tá bom? Vamos lá. 7:40. Ou 40. 40. Ou 40, tá bom? Pessoal do outro horário, oi, Gabriel, que tá entrando. Pessoal, a teacher só tá finalizando a aula aqui, tá bom? E a gente já começa a aula de vocês. Só tô finalizando a aula das 19h30, tá? Tá carregando o áudio, pessoal. A gente já dá continuidade, tá? Gente, eu não sei o que está acontecendo, travou o áudio. A gente ouve no início da próxima aula, tá, Eleni? Tá ok, o outro também já está entrando, está dando horário. Aí eu vou publicar homework lá no grupo, tá bom? Tá bom. Beleza. Hoje é só, então, tá? Bye, bye. Bye. Hello, Gabriel. Hello, Sônia. Oi, Pro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, graças a Deus.